Identificar situações em que representam reações químicas rápidas, ó. Explosão de fogos de artifício, sabe que é instantâneo, né? Acionamento no Rydberg, né? Que é coisa muito rápida, beleza? E assim vai. Veja que o que diferencia aqui uma da outra é o número de colisões. Eu posso afirmar que nessa segunda aqui, que é mais rápida, ó, a energia de ativação ela é menor, porque é mais rápida. E o número de colisões é maior. A outra é o contrário, a de cima aqui, ó. A energia de ativação é maior, o número de colisões é menor, beleza? Então a reação passa a ser mais lenta. Ok? Condições necessárias para que ocorra uma reação química aqui, ó. Além do contato e da afinidade química entre as partículas e os reagentes, as colisões devem ser efetivas, lembra? Ok? Ou seja, choques frontais, não é isso? Geometria tem que ser o quê? Favorável, né? Ou orientação e energia suficiente. E assim vai, beleza? Aí eu quero chegar rapidinho aqui, ó. Quantidade mínima de energia necessária para o início de uma reação espontânea chamada de energia de ativação. É isso? Quantidade mínima. Aí eu quero chegar aos fatores que influenciam a velocidade de uma reação. Tá? Aí eu tenho o primeiro fator é a superfície de contato. Ó, a superfície de contato é o seguinte, ó. Quanto maior a superfície de contato entre as espécies participantes, maior a velocidade da reação. Por exemplo, ó, digamos que existe um novo comprimido efervescente no mercado. E aí, em forma de cubo. Ok? Aí você vai jogar esse cubo, esse comprimido em forma de cubo, na água. Logicamente que ele vai dissolver, né? Consideramos ele afundar, viu? Consideramos ele afundar, certo? Agora imagine o seguinte caso. Eu pego esse mesmo comprimido em cubo aqui e corto em 2 cubos menores. Beleza? Ó, 2 cubos menores. Aqui, se eu jogar ele na água, considerando o fato que ele vai afundar, eu vou ter 6 faces do cubo em contato com a água. Concorda? Porque não é em forma de cubo, o cubo não tem 6 faces, né? Então eu vou ter 6 faces aqui, ó. Vou olhar pra cá, vou jogar os dois aqui, ó, na água. É o mesmo cubo, só que dividido em 2. Vou jogar na água. Eu tenho 6 faces desse, e tenho 6 faces desse. Ou seja, aqui o número de faces é maior. Então aqui a dissolução do comprimido é mais rápida, a velocidade de reação aqui é mais rápida. Em outras palavras é o seguinte, ó, quanto menor a sua partícula, aqui menor, né, ó, se eu considerar individualmente, lógico, viu? Quanto menor a sua partícula, mais rápida a velocidade de uma reação. É assim que acontece, ok? Por que você acha que existe um mesmo medicamento em comprimido e em líquido? Né? Porque há diferença entre velocidade de reação, ok? Se você pegar um sorriso, digamos que você pega um anador e você está com muita dor, certo? E aí você tem pressa para, por exemplo, uma dor insuportável, dor de dente. Vamos considerar uma dor de cabeça, que é mais perigosa do que dor de dente, mas pelo menos não dói tanto, né? Vamos lá. Não dói tanto como dor de dente, né? Lógico. Se eu pegar um comprimido aqui, ó, um anador, certo? E tô com uma dor insuportável, né? E tenho pressa, tenho uma reunião, sei lá, uma aula importante, uma prova. Como é que eu vou fazer para tentar aliviar logo essa dor? Eu vou pegar esse comprimido e vou pulverizar ele. Aqui, ó. Vou machucar ele, entendeu? Pulverizar, deixá-lo em forma de pó. Ou então divido em 2 pedaços, ó. E bebo. Né? E bebo água e vou ingerir esse comprimido. Entendeu? Porque quanto menor a partícula, maior a velocidade da reação. Eu estou considerando o mesmo comprimido aqui, ó. Esse aqui, ó, tem maior velocidade do que esse, porque a partícula é menor. E esse aqui, ó, tem maior velocidade do que esse e do que esse daqui, ok? Quanto menor a partícula, maior a velocidade da reação, entendeu? Por quê? Porque quanto menor a partícula, maior a superfície de contato. Então, para deixar completo o esqueminha, faz assim, ó. Quanto menor a partícula, maior a superfície de contato. Quanto menor a partícula,
maior a superfície de contato e maior a velocidade da reação. Beleza? É assim que acontece. Então sempre você vai comparar assim. Eu tenho ferro em pó, em malha que a gente chama de malha de ferro, e ferro em barra. Quem oxida primeiro? O ferro em pó, em malha de ferro, porque quanto menor a partícula, maior a velocidade da reação. Se você for olhar, esponja de aço, ela enferruja mais rapidamente do que uma barra de ferro, porque ela está em forma de fio, né? Então quanto menor a partícula, maior a velocidade da reação. Sempre assim, viu? Sempre assim. Não tem segredo não. Bom? Vamos lá. Temperatura, ó. Temperatura é muito fácil para vocês. Né? Na temperatura, por que a gente conserva o alimento na geladeira ou no congelador? Porque a temperatura é menor. Se a carne, por exemplo, né? A carne apodrecer, deteriorar, é porque ela está sofrendo reação química. Se não acontecer nada, não está sofrendo reação química. E a carne apodrece mais rapidamente aonde? Dentro ou fora da geladeira? Então, isso que vocês falaram. Fora da geladeira. Porque a temperatura é o quê? É maior. Então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Quanto menor a temperatura, menor a velocidade da reação. É o segundo fator. Beleza? Tudo bem? Porque quando aumenta a temperatura, aumenta o grau de agitação entre as moléculas. E aí acabam tendo choques mais efetivos. Aumenta o número de choque. E a velocidade da reação acaba sendo mais rápida. Então vamos lá. O que enferruja mais rápido? Um prego aqui no semiárido ou um prego na Antártida, ou então na Groenlândia, né? Onde ou no Polo, no Groenlândia, perto do Polo Norte ali, certo? A gente vai dizer que é aqui, porque aqui o prego vai estar exposto a uma temperatura maior. É assim que acontece. Então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação, beleza? Isso vocês sabem, né? Se querem fritar um ovo, tem a opção de pegar a panela e colocar no asfalto, e pegar a panela e colocar no fogão de casa. Vocês vão colocar no fogão de casa, porque é maior a temperatura e maior a velocidade da reação. Consequentemente, menor a temperatura, menor a velocidade da reação, beleza? É assim que acontece. Pressão. Pressão é o seguinte, ó. Pressão é um caso à parte. A pressão só influencia de maneira significativa a velocidade de reações quando pelo menos um dos reagentes se encontra no estado gasoso. Isso porque o volume de um gás sofre grandes alterações quando há variação de pressão. Beleza? Então, ó. Pressão só se tiver pelo menos um dos reagentes no estado gasoso, certo? Se não tiver, a gente não vai falar de pressão não. Beleza? Então, a teoria é o seguinte. Quanto maior a pressão, né, exercida no sistema gasoso, maior a velocidade da reação. Ó, veja aqui, ó. Eu tenho o sistema gasoso aqui, ó. Tô aumentando a pressão. Aqui a pressão, digamos aqui, ó. Eu tenho 1, né? E aqui eu vou aumentar para 2, tá vendo? 2 pesos aqui. Então eu diminuo, olha só, eu diminuo a área aqui, ó. Se eu diminuo a área, logicamente, é mais fácil ocorrer choques entre as moléculas aqui, ó, do que aqui, concorda? Porque aqui tem mais espaço para eles circularem. Aqui não, tem menos espaço. Então aqui é mais fácil de ocorrer as reações, porque a reação é feita de quê? De choques efetivos. Então se eu tenho uma área menor aqui, fica mais fácil das moléculas se chocarem. Tudo bem? É lógico isso aí, né? Catalisador. Catalisador, essa a gente vê lá em biologia que é uma substância lá em enzimas. Lembra? Enzimas são catalisadores. Método chave fechadura. Catalisadores são substâncias que, quando adicionadas, elas aumentam a velocidade de uma reação. Isso ocorre muito em química, em laboratório, em indústrias. Quando eles querem aumentar a velocidade de uma reação, quer formar algum solvente, por exemplo, que será utilizado posteriormente, eles usam catalisadores, certo? Aí diz, ó, a substância é capaz de aumentar a velocidade de uma reação sem alterá-la, seja qualitativamente, seja quantitativamente, é conhecida como catalisador. As transformações químicas que ocorrem em sua presença são chamadas de catálise. Como assim não altera qualitativamente nem quantitativamente? A aparência não muda em nada com o uso do catalisador.
E quantitativamente, olha só, claro, aparência e teor, né? Quantitativamente é o seguinte, ó. Quando eu adiciono um catalisador, ele entra e ele sai do mesmo jeito. Ele não participa da reação. Ele só entra para acelerar o processo. Por exemplo, você pega uma água oxigenada, peróxido de hidrogênio, e adiciona em cima de uma batata. Corta a batata e adiciona. Você vai ver que você adicionando ele numa batata e adicionando ele numa bancada, numa mesa, sei lá, no chão, você vai ver que em cima da batata, ele vai borbulhar mais rápido e depois vai ficar aguada, né? Porque libera gás oxigênio, né? Borbulhamento e água. Ele fica aguado no final, beleza? Então em cima da batata isso vai ser mais rápido, porque a batata tem catalisador. É assim que acontece. E a batata interfere em alguma coisa, qualitativamente, quantitativamente? Não. Depois eu posso lavar a batata e aí tá tudo certo, ok? Então você veja que a batata ela entra e vai entrar e vai sair do mesmo jeito, não vai ocorrer nada, não vai ocorrer nenhuma reação na batata, tá bom? Aí assim, ó, eu tenho dois gráficos para representar o catalisador, né? Quer dizer, para falar do catalisador. Um gráfico maior, né, que é a montanha maior, um gráfico menor. Eu falei que é o seguinte, ó, quando eu adiciono um catalisador, eu consigo aumentar a velocidade de uma reação, beleza? É assim? Então aqui, ó, veja que se eu aumentar a velocidade da reação, lembra que a energia de ativação diminui. Quanto menor a energia de ativação, maior é a velocidade de uma reação. Então você está aqui, a outra pessoa está aqui. Você quer chegar mais rápido do outro lado, você vai pela montanha menor, né? Então essa aqui, ó, essa pequenininha aqui, ó, essa aqui, ó, ela é a reação mais rápida, beleza? Então essa seria a minha reação mais rápida. A de cima é a reação mais lenta. A de baixo tem menor energia de ativação. A de cima, né, a maior, tem maior energia de ativação. E quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a reação. Beleza? Então sempre que você tiver dois gráficos, você vai ter que dizer que o menor é com catalisador, porque é mais rápido. Maior gráfico é sem o catalisador, porque é mais lento. Beleza? É assim que tá. Então tá aqui, ó. Energia de ativação com catalisador é pequeno, gráfico menor, né? Que é a diferença do reagente para o produto. Sem o catalisador, é a de cima. Continua sendo a diferença do reagente para o produto. Veja que a energia de ativação, o gráfico, o uso do catalisador, no gráfico, ele não interfere no ΔH da reação. Na reação 1, que é a menor, e a reação 2, que é a maior, vão ter a mesma variação de entalpia, vai ser o mesmo valor quando a gente calcular. Então não interfere. O que é que a energia de ativação, o que é que o catalisador faz? Né? Caiu uma vez no Enem, não lembro se foi 2016, 2017. A função da energia do catalisador é diminuir a energia de ativação. Ó, a distância antes é daqui para cá. Usei o catalisador, agora a distância é daqui para cá, certo? Então a função do catalisador é diminuir a energia de ativação, beleza? Essa é a função do catalisador. Bom? E o último fator seria concentração dos reagentes. Aqui, ó, concentração dos reagentes. Eu diminui o zoom aqui, ó. Como é que vem a ser concentração dos reagentes, ó? Quando eu aumento a concentração dos reagentes, minha reação acaba sendo mais rápida. Assim que acontece. Por quê? Porque se eu aumentar a quantidade de reagentes, vão ter mais moléculas, né, para se chocarem. Ó. Eu tenho aqui essa reação aqui, ó. N2 mais 3H2 2NH3. Se eu multiplicar essa reação por 2, vai ficar 2N2 mais 6H2 4NH3, né? Eu posso afirmar que a reação de baixo é mais rápida,
do que a reação de cima. Porque eu tenho mais, ó, número de mols aqui, ó. Tá vendo, ó? Os reagentes. Beleza? Tenho mais número de mols. Bom? Então, quanto maior aqui, ó, o número de mols, né? Beleza? Maior a tendência de se chocarem, né? É mais fácil dois se chocar em 6, né? 2 para 6, desculpe, né? 2 para 6. 2 encontrar aqui, ó, os 6 aqui, ó, certo? Do que 1 encontrar 3. Concorda comigo? Então, quanto maior o número de mols aqui, ó, maior será o quê? Maior será a tendência dos átomos se chocarem. E maior será o quê? A velocidade de uma reação. Então, quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade de uma reação. É assim que ocorre. Beleza? Essas são as teorias. Tá bom? Veja que foi uma parte totalmente teórica. Viu? Resumindo, quais os 4 fatores de fato que interferem, que aumentam a velocidade de uma reação ou diminuem? Tenho... o primeiro que eu falei foi superfície de contato, porque quanto menor a partícula, maior a superfície de contato e maior a velocidade de uma reação. Se eu comparar, ó, Sonrisal, né, o comprimido efervescente aqui, em 2 pedaços, em 4 pedaços, e pulverizado, eu vou dizer que o pulverizado tem maior velocidade de reação entre todos. Depois vem esse daqui, né? Esse é o primeiro. Depois esse é o segundo. Depois esse é o terceiro, né? Depois esse é o quarto. Beleza? Porque esse tamanho das partículas são menores. Esse é menor do que esses dois. E esse é menor do que esse. Beleza? Outro fator, catalisador, né? Vou ter 2 gráficos. Caminho da reação, aqui é energia versus caminho da reação, né? Energia versus caminho da reação. E aí, ó, 2 gráficos. O gráfico menor, que nesse caso é o azul aqui, é o com catalisador. E o maior sem catalisador. Sempre assim. O que o catalisador faz? Ele aumenta a velocidade de uma reação. Ele entra e sai do mesmo jeito. Ok? Na reação. Se a gente tiver reações, por exemplo, ó, A mais B mais C formando D mais E. Aí aqui do outro lado eu faço o seguinte, ó. D mais E formando F mais G mais C. E eu perguntar para você quem é o catalisador, você vai dizer que é o C. Ah, porque é o C? Porque veja, ó, que D e E aqui, ó, tá antes da seta aqui, ou após a seta aqui, né? E aqui tá antes, né? Quando é que eu vou reconhecer um catalisador na reação? Eu tô falando de D e E porque D e E estão se repetindo nas duas reações. A e B não estão, tá bom? Então D e E se repete e C se repete. Quando é que eu vou saber quando é um catalisador? Quando ele entrar na primeira reação como reagente, tá como reagente aqui, antes da seta o C, tá. E sair na segunda reação como um produto. Ó, na segunda reação está como um produto? Tá, após a reação, após a seta, beleza? Então entrou como reagente antes da seta, saiu como produto após a seta, o mesmo, né? Aí eu tenho o meu catalisador, certo? Então esse é o catalisador. Bem? Temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de uma reação, né? Quanto menor a temperatura, menor a velocidade de uma reação. Explique quimicamente, porque de acordo com a cinética química, porque você coloca alimentos no congelador. Porque quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Nesse caso, o alimento é colocado na geladeira, no congelador, porque quanto menor a temperatura, menor a velocidade da reação. E aí, ele vai demorar mais para apodrecer, digamos assim. Beleza? E o último foi o que? Os 4 fatores? Foi concentração dos reagentes. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade da reação, porque aumenta a tendência para ter choques efetivos, beleza? Pressão em sistema gasoso, né? Quanto maior a pressão, menor vai ser a área ali, e aí mais fácil de uma molécula se chocar contra a outra. Na questão de concentração dos reagentes, a gente vai ver na próxima aula sobre os cálculos que a gente envolve aqui, beleza? Na teoria.
bom? Nessa teoria a gente envolve os cálculos. Beleza? Vou dividir esse vídeo. Pronto, esse vídeo será dividido em 2, não é isso? Pessoal, valeu, abraço, força sempre.